Olá! Estamos hoje iniciando mais um programa Infância em Foco, hoje com uma presença muito especial da nossa querida Maria Helena Luft, mais conhecida como Manena, hoje gestora do Instituto de Educação São José e que veio aqui para dividir com a gente um pouquinho da história tão bonita que essa escola tem. Muito obrigada, uma boa noite a todos e muito obrigada pelo convite. Ai, a gente fica feliz. Manena, então assim, a Manena hoje foi convidada para conversar um pouquinho, contar um pouquinho da história da escola, mais especificamente no que se refere à relação família e escola, né? Quais são os impactos, quais são as influências, os aspectos positivos, os que deveriam ser diferentes, né? O olhar que a gente deveria ter dessa relação tão importante, né? Da família dentro do ambiente escolar. Então, Manena, conta um pouquinho para nós, assim, como que tu percebe essa participação das famílias dentro da escola, dentro da vida escolar dos seus filhos? A gente sempre diz que precisa ter parceria entre a família e a escola. E ela não pode ser da boca para fora, né? Ela não pode estar lá no nosso projeto político-pedagógico, não pode estar só na nossa fala, ela precisa estar no ambiente escolar, nas atitudes, no acolhimento, porque a gente, por exemplo, agora está vivendo uma fase super difícil, que é o início do ano letivo. E o início do ano letivo traz para a comunidade escolar muita apreensão, né? Principalmente para aqueles pais que estão chegando novos, crianças que nunca frequentaram a escola ou tiveram muito pouco contato com a escola. Então é um momento muito importante. E ali é extremamente essencial que o pai esteja seguro, confiar na proposta da escola, abrir, porque se ele está confiante, a criança está mais tranquila. Se meu pai acredita nesse lugar, é seguro para mim, posso ficar aqui. Isso aí. E essa parceria, então, acontece desde o momento da primeira ida até a escola, do momento que o pai conhece o ambiente, que ele conhece como que essa escola funciona, né? Vai estar alinhado comigo, vai ser como eu penso em casa, como é que é o projeto da escola, o que tem, quais são os valores defendidos por essa escola. Se ele tá com esse alinhamento, fica tudo muito mais fácil. A parceria, ela tem que acontecer de ambos os lados. Não adianta a escola dizer que, ai, que bom, parceria família-escola, se o pai, né, não entende o que é essa parceria. Não é uma parceria, mas ele está entrando num ambiente que tem uma organização, que tem um horário, que tem regras e a criança precisa dessa rotina, né? A Bel é psicopedagoga, ela sabe bem da importância de uma organização, de uma rotina, de uma antecipação, principalmente nesse início. Como vai ser para mim? Quem vai estar, né? E eu acho muito importante, assim, quando a gente pensa enquanto família, né? O nosso olhar de família às vezes não contempla todas as demandas que uma escola tem, né? Tudo que uma escola vive. Então a gente precisa sempre ter esse olhar pensando assim, tem uma razão de ser, né? Cada situação que acontece, cada planejamento, cada decisão foi pensada e foi pensada por algum motivo muito importante, sempre visando o melhor das crianças, né? Mas é difícil, porque a gente sempre diz, os pais entregam seus maiores tesouros, né? E a gente super entende, mas como a Isabel disse, para funcionar essa organização, 500, 600 alunos, é super importante que eu entenda que tem uma hora de abertura de portão, que tem uma hora de direcionamento para a sala de aula, que o professor vai estar lá a partir de tal horário, né? Que é assim que funciona. Eu não posso chegar na escola com meu filho meia hora e querer ser atendido pelo professor que só chega 1h20, né? Então, tudo isso faz parte dessa parceria, né? Claro, o acompanhamento, o incentivo, a motivação. Meu Deus, é super importante que perguntas, né, que eu faço para o meu filho para ser perguntas e que horas que eu faço essa pergunta. Às vezes ele está cansado, ele não está com vontade de falar, eu fico insistindo, daí aquilo não é
não é algo legal para ele. Ele precisa espontaneamente contar, mas a gente como mãe e como pai, a gente quer saber tudo. Então, assim, a gente ali na escola, a gente antecipa, né, para os pais um roteiro, a gente coloca esse roteiro nas salas de aula virtuais, a gente procura colocar momentos especiais daquela tarde para o pai conseguir acompanhar e não ficar tão aflito, né? E entender o que a gente pensou para aquela tarde, claro, não com um olhar pedagógico, porque, né? Mas com um olhar assim, meu filho tá bem, tá tranquilo nesse início, né? Eu gosto sempre de dizer quando as famílias ficam nessa situação mais aflita, né, mais ansiosas, porque as famílias ficam e é comum isso acontecer, né, e se entende isso. Mas eu costumo dizer assim que é importante a gente levar o encantamento para a criança. E para a gente levar esse encantamento, primeiro a gente tem que se encantar também, né? Então, se a gente escolheu aquele lugar, né, qualquer lugar que a gente escolher, a gente precisa olhar o que neste lugar é importante, o que neste lugar eu gosto, o que neste lugar vai ser positivo para o meu filho, e aí trazendo isso para as crianças, né? E ressaltar isso, né? E ressaltar também a confiança que se tem no professor naquele momento, porque ele está gerenciando aquele espaço e aquele encantamento. Então, qualquer coisa que eu diga de negativo a respeito daquela pessoa tão importante vai ser crucial. Eu acredito muito que as pessoas mais importantes na vida das crianças, especialmente as menores, são os pais e os professores, né? Então, se tiver ali todo mundo alinhado, é certeza de sucesso, né? Exatamente, porque o meu pai não está ali, mas eu tenho alguém super importante em quem eu posso confiar e que vai me dar aquele conforto que eu preciso naquele momento. Então, se o pai está nessa parceria, né? Pô, meu pai me entregou, eu tô vivendo um momento super especial que é a minha netinha emprestada, começando com 2 aninhos na escola, né? E eu consigo ver qual é a apreensão da família, né? E como é importante nesse momento que a mãe esteja segura, porque a criança chega saltitante, sorrindo, porque ela está levando para aquele lugar. E nessa idade que eles são pequenininhos assim, é muito importante que os pais realmente entreguem, né? E façam o movimento mesmo, né? De entrega para o professor. Porque o movimento de a criança sente e, bom, não tô segura. A minha mãe não acredita que eu tô sendo bem cuidado aqui, e né? são nuances, né? Quando a gente diz, não, tu não tá segura ainda, tenta trabalhar isso. Não, eu tô segura, tá tudo certo. Mas é assim, ele vai me dar tchau mesmo? No primeiro dia ele entrou assim. Então, ao mesmo tempo que a gente fica super feliz como pais, assim, a gente fica super feliz, tá entrando na escola, mas como assim tão fácil, né? Eu tô fazendo alguma coisa errada, né? Tem isso e é super importante que a família, nessa parceria, ouça a escola também, né? Nesse sentido, ouça a escola, olha, vai ter um chorinho, vai ter, porque tem um efeito manada, né, Bel? Que acontece até no primeiro, até no terceiro, de repente, alguém chora. Eu tô bem. Tá tudo certo, eu tô um pouco insegura. Não, tá tudo bem, eu olho, os outros estão ótimos, estão ali, eu tô bem. Agora, um colega chorou, porque ele chorou... Se ele chorou e ele não tá bem, e aí, o que aconteceu aqui que fez ele não ficar bem? Exatamente. E aí é a importância dos pais conversarem, para dar essa tranquilidade e não querer trazer mais problemas. E é sem querer, a gente super sabe que às vezes mas ele não entregou tal coisa. Não, mas ele disse assim. E assim, entender que é a percepção da criança naquele momento não é a percepção do adulto. Então, a parceria tá por... Deixa eu conversar com a prof para ver exatamente o que aconteceu. Deixa eu entrar em contato com a escola para entender qual foi esse momento, né? E não fazer comentários com outros pais na frente das crianças a respeito das suas inseguranças. Porque realmente depois isso vai para a sala de aula, prof, eu vou te contar um segredo, minha mãe tá assim, 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 né? Eles dizem, e aí o outro ouve, a minha mãe disse que não sei o quê. As crianças, elas são extremamente espontâneas, elas falam, elas dizem que
uma família ou outra está insegura, e isso se espalha dentro da sala e cria um ambiente não muito legal. E às vezes aquilo que poderia, porque a adaptação ela é uma adaptação, é um período que é importante, que todo mundo precisa passar, inclusive o professor. Com certeza. Né? Ele largou uma turma que antes ele estava completamente apaixonado, né? E aí ele pega uma nova turma, ele vai se apaixonar, mas também vai se adaptar. A gente trabalha muito isso nas jornadas pedagógicas, que é o desapegar-se do final do ano, porque quando a gente chega no final, a gente está com uma turma como a gente gostaria que a turma fosse. Então a gente tem a gente não lembra mais do começo do ano anterior, a gente lembra do final. De como entregamos, tá né? Maravilhosa, enfim. Sem querer, inconscientemente. Então a gente faz comparações. Então a gente trabalha com os profs muito isso. Desapega da turma anterior, a gente sabe bem, né, Bel? Desapega da turma anterior, vamos estar abertos para uma nova realidade. E como a família acolhe os professores nas reuniões primeiras, é extremamente importante. Faz a diferença nesse vínculo com o grupo, né? Na tranquilidade do professor para seguir em frente. Porque se ele sente uma insegurança, ele também demonstra. Isso também, gente, é super normal. E acontece, é óbvio que no começo, qualquer um pode ter 30 anos de experiência. Quanto mais experiência, mais noção tem das coisas que podem acontecer. Então a gente precisa se preparar melhor, passar essa confiança, e aí por isso é importante a parceria. Então essa primeira reunião de pais que a gente mudou há uns 5 anos, a primeira, antes de começar, só para acolhimento, não falar muito de organização, deixar começar, e agora em abril, a gente, bem no comecinho, dia 2, a gente já faz outra reunião. Aí eu já tenho um conhecimento da turma, aí eu preciso acomodar melancias, aí, olha, nossa turma está precisando disso, vou pedir a parceria de vocês para isso, para aquilo, e aí a gente já pode alinhar estratégias, mas a primeira reunião acontece antes do primeiro dia de aula. Que importante isso. Aí a gente manda agora, antes ainda da reunião, um vídeo, né, para as famílias, com os professores se apresentando para as crianças. Ai, que lindo. Então, já vai estabelecendo vínculos, já vai tendo uma antecipação e evita, assim, às vezes, sabe, carinhas. Eu já sei quem é, né? A prof, eu já vou também me preparando para essa parceria ficar show, né? Isso é também super importante. Então, agora eu vou chamar um pouquinho o intervalo, a gente vai dar uma paradinha e logo a gente retoma com esse assunto super importante, né? E que ajuda tanto as escolas, né? Os professores, as crianças, que contribuem muito, certo? Até mais. Até mais. Voltamos então com o nosso programa Infância em Foco, agora falando um pouquinho sobre qual a diferença, Malena, das crianças, isso falando do rendimento escolar, daquelas crianças que recebem o apoio da família, né,
que recebe um suporte, que tem alguém ali tendo aquele olhar, né, observando o que está sendo feito, o que meu filho precisa, e aquelas que não têm. Aquelas crianças que vão para a escola, retornam no dia seguinte, mas que não teve assim, não passou por um olhar da família antes. É gritante a diferença. Primeiro, a família que valoriza a educação, né? Valoriza o aprendizado, entende a necessidade do seu papel ao lado da criança. Essa questão da motivação, do vamos olhar, né? Deixa eu ver, olha só a tua letra, essa questão do reforço positivo tão importante, mesmo que não esteja, né? Olhar na perspectiva da criança, do que ela está produzindo naquele momento. E não querer, mas a tua letra tá, né? Todas as questões que eu disser que tragam como que eu vou dizer, Bel, me ajuda, que tragam alguma coisa negativa em relação à produção da criança, ela vai atrapalhar o desenvolvimento dela, porque tem crianças extremamente perfeccionistas, né, que não vão sair mais do lugar, né? Então é extremamente importante esse incentivo. O que a gente escolhe olhar, né? Exatamente. Se eu escolho olhar mais para aquilo que meu filho não tá bom, ou mais para aquilo que ele se esforçou, aquilo que ele fez com toda a dedicação dele, né? Qual é o que é mais importante, né? O que eu dou mais valor para ele? É um incentivo para ele seguir, porque a aprendizagem, ela é para a vida inteira, e ela tem que ser, como tu disseste antes, encantadora. Eu estou descobrindo um mundo novo, e essa descoberta vai passar pelo olhar do adulto. Então, entender que esse meu olhar vai ser crucial para a continuação do trabalho. Então, eu vou te ajudar, eu vou valorizar, eu vou entender que ele gosta de mostrar as canetinhas, os lápis, o estojo, aquele momento de ter um local apropriado para a criança, né? Eu tenho um horário, eu sempre digo para eles assim, desde pequenininhos, escolhe o teu melhor momento, porque às vezes eles estão extremamente cansados quando chegam em casa, então toma banho, vai fazer outra coisa, no outro dia de manhã eu tenho tempo, tá mais descansado, ou outros não, gostam de chegar e fazer, entender como é que o meu filho funciona, ou qual é o tempo de qualidade que eu vou conseguir dar, qual é o melhor momento e tentar direcionar, né? Mas eu preciso, é muito diferente um aluno que tem esse incentivo de casa, vem nele. Fazer uma pausa na rotina. Olhar para ele. Eu sempre digo que o melhor que a gente pode dar para as crianças é o nosso tempo, né? A gente às vezes pensa que eles gostam mais do brinquedo, né? A gente às vezes se esforça para fazer mais algumas coisas assim financeiras, mas o que eles mais precisam mesmo é do nosso tempo. Quando a gente entrega aquilo que a gente tem de melhor e a gente coloca o que a gente tem de melhor para o que a gente realmente acha que deve ter valor, isso é o que importa. Às vezes a gente pensa assim, quero ficar com o meu filho, vou olhar uma televisão. É gostoso, a gente sabe que é, né? Mas então eu tenho que ver aonde eu tô colocando mais o meu tempo com o meu filho. Se eu coloco mais o meu tempo com o meu filho assistindo uma série, então é porque de repente ali é mais valoroso do que a educação, né? E às vezes a gente quer tanto que eles estudem, que eles gostem de estudar, mas a gente não percebe que quando nossos filhos têm mais a nossa atenção, não é na hora dos estudos, né? Exatamente. E assim, a leitura, né? Como é importante aquela criança que gosta de ler com a família. E isso vem lá de bebê. Tem os livrinhos que vão para a banheirinha junto. Ali começa a vida escolar da criança. E a gente vê diferença na criança que vive esse universo dos livros, porque ela já vem letrada. Exato. Ela já vem, a letra, os números, a escrita, ela é mais natural. O processo de alfabetização, ele nunca é natural, porque ele é algo que precisa ser aprendido, né? Ele precisa ser ensinado. Mas quando a família vive tudo isso, e tem livros, e tem gibi, e tem tudo isso, e conversam sobre isso, para essa criança o processo é mais tranquilo, é mais natural. Porque ela já está habituada, né? Ela já conhece aquilo, ela já sabe onde ela encontra, o porquê que ela precisa daquilo. O sentar, ou às vezes assim, uma criança pequena, uma mesinha pequena, o que eu ofereço, né? É um giz de cera, é uma massinha de modelar, vou brincar, eu vou fazer uma, né?
tudo que eu estiver fazendo, eu vou fazer uma forma, aquela forma depois vai ser um O, né? Aquele triângulo depois vai ser um A. E aí eu vou brincando, né? Vou passar por cima, até uma brincadeira de alinhar tão importante. Tem tantos jogos, tantas brincadeiras, a seleção, a cor, o bloco, o tamanho, tudo que eu estiver fazendo com ele vai ser um grande incentivo. Então, quando chegar o momento do primeiro ano, né, aquilo vai ser extremamente prazeroso. E já vai ser um hábito. Exatamente, já está construído. Então, quando a família entende a sua importância, é crucial, porque tanto mais tranquilo vai ser esse processo para a criança. E quando não é, a gente consegue identificar e o pai está ali, né, tranquilo para entender que esse processo, e também, eu acho bem importante também a gente olhar para o nosso filho desde pequeno, para entender, às vezes é um engatinhar um pouquinho mais tarde, às vezes é uma questão motora, ou às vezes é uma questão do olhar, como é importante tudo o que eu incentivar e o que eu observar nele, trocar com o pediatra, né? O início da vida, ele repercute em todo o restante da vida. Ele tem uma frase agora muito conhecida que a infância é o chão que a gente pisa a vida inteira, né? E é bem verdade. Quando a gente fala de desenvolvimento, isso é muito importante. E eu acho muito importante a gente sempre trazer isso e a gente sempre pensar que aqueles marcos do desenvolvimento, né, que tem lá na carteirinha e que é de tão fácil acesso hoje, né? Eles são extremamente importantes, eles são fundamentais e eles não são o máximo que o meu filho pode fazer, eles são o mínimo que o meu filho deve fazer naquela idade, né? Então, se ele não faz naquela idade, eu não posso escutar a minha vizinha dizendo que cada criança tem seu tempo. É o que mais a gente escuta. Não. Assim, existe cada um ter seu tempo dentro de um tempo de normalidade, né? Não fazendo naquele tempo, eu preciso dar assistência para o meu filho. Porque se eu sei, se a informação chega a mim que não é legal, não tá legal assim, eu preciso ser presente, eu preciso oferecer aquilo que meu filho precisa. Eles são crianças, né? Eles são pequenos e eles estão dependendo da gente. E por isso é importante a parceria entre a família e a escola. O olhar. Exatamente, porque às vezes a gente é chamado e alguma coisa é sinalizada e é muito duro. Mas é importante ouvir, né? E eu acho que enquanto escola, assim, enquanto família, seria muito importante que as famílias entendessem que enquanto escola, a gente em muitas situações, a gente daria tudo para não precisar chamar a família. Exatamente. Né? Se a gente chega ao momento de chamar essa família, é porque realmente é muito preciso. Né? Então, assim, não que a gente esteja buscando alguma coisa, não. Se foi chamada, porque é preciso, né? Está sinalizado por alguém que conhece, que está com crianças, que se preocupa. Eu sempre digo, se a gente chama é porque a gente se importa. Porque, com aquela vida, né? Nossa, que se a gente não chamar, é super confortável. Mas também é uma negligência enorme que a gente faz, porque qualquer tempo na infância é importante. Então, isso também é parceria, quando a gente sinaliza algo que nos preocupa e que bom, vai ser maravilhoso se não for nada. Mas se for, muitas vezes a gente diz assim, eu noto que ele está com um problema ali, acho que tem que ir no oculista. Muitas vezes isso é resolvido, porque é realmente um problema de uma deficiênciazinha, precisa usar um óculos para corrigir. Às vezes é de escutar, às vezes é motor, às vezes é fono, extremamente importante, que eu preciso fazer, porque depois, lá no primeiro ano, vai estar tarde. Eu preciso ver isso antes, né? São coisinhas simples e extremamente importantes, que não poderia se passar por cima. E se a gente sinaliza, é porque se importa. É porque sabe a diferença que isso vai fazer ali na frente, logo ali na frente. Então, isso faz parte da parceria e é crucial que o pai entenda a necessidade, né, de estar aberto para ouvir. E às vezes, alguma situação que a gente poderia resolver com algumas intervenções simples, o tempo de demora, né, até o tempo daquela família
conseguir absorver a ideia, daquela família buscar, né, ouvir os profissionais. Esse tempo faz com que uma situação simples fique grande, né, e muitas vezes situações que as crianças precisam de um tempo longo até conseguir dar conta de demandas que poderiam ter sido resolvidas logo. Mas, Manena, para a gente finalizar, então, o nosso programa, a gente quer te convidar para trazer o teu objeto. Um objeto que fale sobre a importância, né? O motivo, o que faz com que tu permaneça neste trabalho tão desafiador, que a gente sabe. Que é, né? Bom, eu trouxe algo bem simbólico. É um laço, né? E por que esse laço? Porque os laços... Tem aquela música que eu adoro, do Nando Reis e da Ana Vilela, que diz: laços de ternura vão fazer a diferença e vão fazer o impossível acontecer. Então, os laços, eles representam tudo que a gente consegue junto, né? Como a gente... A nossa união, né? Isso. E a gente está junto em prol de uma causa que é apaixonante, que é a da educação. Né? Que a gente se conhece e a gente compactua da mesma causa e por mais brilho no olho, né? Por mais ternura, por mais amor, porque é isso que vai fazer a diferença e vai tornar as coisas possíveis. Exatamente. Manena, te agradecer então pela tua presença, muito bom estar contigo, muito bom poder conversar um pouco e a gente falar com alguém que gosta do que faz, que acredita no que faz. A educação a gente precisa acreditar. É isso aí. É fundamental. A gente, né, a base de um profissional da educação é acreditar que aquilo pode ser possível, né? Que aquilo que é capaz de se fazer a diferença e de transformar a vida daquelas pessoas que estão com a gente ali. É isso aí. Então, muito bom estar contigo, muito obrigada e sinta-se sempre convidada para ficar aqui com a gente. E quando precisar, tô aí. A gente agradece muito o convite e é recíproco. Estar com quem é apaixonado pela causa, né? Fazendo o nosso olho brilhar é maravilhoso. Verdade. Obrigada. Então, nos vemos no próximo episódio. Até mais!